A paz do Senhor Jesus Cristo, esse é o canal Filha de Deus. Subscreva o canal para ter acesso a mais vídeos, coloque o like e contribua para a obra, partilhe e abençoe a vida de alguém, amém? Hoje nós vamos falar sobre as profundezas do livro de Esther e temos como subtema a desonra. Vamos passar a meditar a partir do capítulo 1, versículo 19. Assim diz a palavra do Senhor. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real e se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. A Bíblia fala que o rei Assuero, no terceiro ano do seu reinado, decide fazer um banquete. Decide chamar os príncipes e os servos para deslumbrarem de tudo que era bom que ele tinha, amém? A Bíblia fala que ele apresenta os tecidos e as suas riquezas. Dentre isto tudo, chegou o momento que ele decidiu apresentar a rainha Vasti, a sua mulher, aquela que era linda e formosa, que também estava a fazer um banquete com mulheres. Mas a Bíblia diz que, de acordo ao chamado do noivo pela sua noiva, ela desobedeceu, ela rejeitou, ela negou e não aceitou ir para onde lhe foi chamado, amém? Então a Bíblia diz que diante disto tudo o rei Ciro desagradou-se e procurou saber com os sábios o que deveria fazer. A Bíblia vem descrever que o rei, pensamos e coloquemos ele no lugar de um príncipe, aquele que está acima de um presidente, aquele que está acima de um povo para liderar, conduzir um povo a ser desonrado publicamente pela sua mulher. Então a Bíblia diz que os sábios trouxeram uma boa reflexão, que se a rainha, como uma mãe, desonra o seu marido, quer dizer que todos os homens serão desonrados. Então alguma coisa o rei deveria fazer para que as outras mulheres não se tornassem rebeldes e não desonrassem os seus maridos. E o rei concorda com isto. Então foi decretado que ela fosse afastada e ela perdeu aquilo que ela tinha de honra como rainha. Perdeu o seu status social de rainha. Perdeu o seu reinado. Amém? Então a desobediência, a desonra que Vasti trouxe para o rei, lhe fez perder o reinado. Lhe trouxe uma consequência. Porém, se a consequência não recaísse sobre ela, iria recair sobre outros homens, porque a Bíblia diz que mais mulheres passariam a fazer. E de uma certa forma, para ter este mandato é porque ela desonrou o rei, aquele que é o seu marido. E mais do que marido, era um rei. Amém? No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aleluia. Então a Bíblia diz que a partir do momento que o homem deixa pai, mãe e a mulher e se une, tornam-se uma só carne. Isso quer dizer que quando nós desonramos os nossos parceiros, também estamos a nos desonrar. E o que acontece nos dias de hoje, acontece muito, que diante de problemas e situações, é transportado para o exterior do relacionamento da família e outras pessoas externas ficam a saber de coisas que deveriam ser do casal e passam a desonrar este casal. Por isso é que nós vemos muitos problemas que levantam. Mas ao longo da Bíblia, vamos ver no Novo Testamento que Cristo Jesus, ele se coloca no lugar de noivo e coloca a igreja no lugar de noivo. E somos chamados a viver princípios dos reinos dos céus. Somos chamados a viver de acordo à vontade de Deus. E quando não atendemos este chamado, também entristecemos aquele que é o noivo. E que isso acontece muito nos dias de hoje. E quando Cristo começa a falar do noivo, ele começa a dizer que o homem, o noivo, deve ser cabeça da família, assim como Cristo é a cabeça. E a mulher deve ser submissa, assim como a igreja se submete a Cristo. Amém? Então nós começamos a compreender que o homem, apesar de que nos dias de hoje nós possamos tentar rejeitar, menosprezar a posição do homem diante da família e da sociedade, mas o homem é muito importante.
Nós podemos tentar tirar o lugar de honra do homem, mas Deus é o primeiro que colocou o lugar de honra do homem. O homem foi o primeiro a ser criado por Deus. E depois veio a mulher para ser a sua auxiliadora, porque Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E Cristo Jesus, como a cabeça do corpo, como aquele que reina, ele vem e coloca diante da família toda, onde há pai, mãe e filhos, coloca o homem como cabeça, o principal. E depois aquela que deve ser amada, acolhida, protegida, aquela que também não é pouco, mas também tem muito valor, vem completar a cabeça, que é o corpo, a igreja, somos nós. Cristo vem apresentar como a mulher. Então, a mulher deve honrar o seu marido, independentemente do que acontece. Se alguma coisa que lhe desagradou, então é no particular que deve ser resolvido. E nós vamos ver que essa mulher Vasti, ela perdeu o seu reinado. Ela perdeu aquilo que ela tinha de bom no reino. Ela era formosa, mas a sua formosura, a sua beleza não lhe fez permanecer no reinado. Nós podemos olhar fisicamente, apreciar fisicamente muita gente, mas o nosso físico não nos faz permanecer no reinado. Cristo disse, pelo fruto os conhecereis. Mas é os nossos frutos que nos apresentam como membros do corpo de Cristo que nos farão permanecer no reinado. É a nossa obediência, é a forma como nós honramos o próximo. Então, por isso, a desonra que Vasti deu ao rei, de duas uma, ou permanecia com o rei e por consequência outros homens seriam desonrados, ou a própria Vasti deveria ser desonrada e sofrer a consequência do seu ato. E foi o que aconteceu. Vasti perdeu o reinado. E o pior não aconteceu. Quer dizer que quando desobedecemos e desonramos, se não nos redimimos, vamos perder aquilo que nos foi concedido. E nós vamos perceber ao longo do tempo que o rei Assuero não era um rei injusto, mas era um rei justo. Era um bom rei. E prudente, e sábio, e que procurava ouvir os sábios para tomar uma decisão, amém? Então, fique atento aos próximos vídeos, que Deus te abençoe, que você como mulher possa ser uma mulher que traga honras, um homem possa também ser um homem que traga honras, e que diante de uma família, homem e mulher possam se honrar, porque são uma só carne em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço por esta palavra, que não haja desonra no meio do teu povo, no meio do corpo de Cristo, mas que em tudo possamos fazer a tua vontade, cumprir o teu querer e atender o teu chamado, Cristo Jesus. Queremos permanecer neste grande propósito que é reinar em vida. Glorificado sejas para todos sempre. Aleluia. Amém. Que Deus vos abençoe.